de um espírito imundo. Versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Muito bem. Então Jesus responde apropriadamente a duas blasfêmias sofridas ao mesmo tempo. Algumas versões subentendem que era a casa de Jesus mesmo. Então Jesus estava na sinagoga, depois ele foi para o mar, e depois ele foi para o monte, e depois ele foi para onde? Para casa. Da sinagoga para o mar, do mar para a montanha, da montanha para a casa. Jesus deu o exemplo, então use sua casa também para ensinar e servir. Amém? O próprio Jesus está dando o exemplo de hospitalidade. Os 12 já estavam atuando como apóstolos aqui. Agora, não mais eles se apartarão de Jesus, e eles atendem as pessoas também, repassando-lhes ensinamentos. E a obra de Jesus e os 12 se tornou tão intensa, que não tinham nem tempo para fazer um horário de almoço, né? E o primeiro ato de blasfêmia veio da onde? Da família. O primeiro ato de blasfêmia contra o evangelho de poder veio da própria família de Jesus. O primeiro ato de blasfêmia veio da própria família física de Jesus. Eles foram para quê? Para que eles foram lá? De Nazaré até Cafarnaum, numa pressa danada. Para impedi-lo de continuar o trabalho de pregar. Foi para isso que eles foram. Pode? Você conhece alguém que não quer que você se dedique a Deus? Você conhece alguém que, ao ver sua dedicação a Deus, logo vai blasfemar? É assim. Você se dedica a Deus e logo sofre a blasfêmia dos seus vizinhos, amigos, parentes, sócios, colegas de trabalho. E eles dizem: João, você está louco. Seu Agenor, o senhor está fora de si. Benzinha, para que ser fanática? Luciane, você vai desperdiçar sua juventude. Então, fique tranquilo. Pensaram o mesmo de quem? De Jesus. Quando viram o seu trabalho, Jesus continuou o seu trabalho, crescendo mesmo em meio à oposição dos seus próprios familiares. Eles acharam que Jesus está louco. Ele está fora de si. Olha que blasfêmia estão falando. Paulo sofreu o mesmo quando o rei Agripa disse: estás louco. O rei Festo disse: estás louco, as suas palavras te fazem delirar. Não é assim? Quando nós servimos a Cristo, as pessoas tendem a blasfemar contra nós. Então o intuito dos familiares era o quê? Conter Jesus. E em consequência, conter o avanço da sua missão. Jesus se tornara uma vergonha para os seus familiares. Talvez por conta do que os escribas estivessem espalhando sobre ele. Imagine os familiares ouvindo: bem, os escribas, os fariseus estão dizendo Jesus é do Beelzebub, que ele... então, que vergonha para a nossa família, ele deve estar mesmo louco, vamos lá para conter. Está vendo? Jesus vai responder essa blasfêmia no final.
E a segunda blasfêmia veio dos escribas, os doutores da religião aprovada pelo Estado judaico e romano. O milagre eles não podiam negar. Admitiram que Jesus realmente tinha autoridade sobre o maligno. Então eles saíram difamando Jesus, atribuindo a fonte da sua autoridade, associando ao próprio maligno, ao próprio Beelzebu. Até onde eu sei, Beelzebu significa Senhor das Moças. É? Palavra feia, né? Para designar Belial, maligno, o maioral dos demônios, Satanás. Então, agora, se eu fosse Jesus, eu teria ficado como? Muito bravo com esses caras, né? Mas Cristo, com benignidade, lhes preparou uma resposta que o fizessem refletir sobre as suas próprias vidas espirituais. Quanto precisamos aprender com Jesus, amém? Mesmo sendo blasfemado, injuriado, acusado, ele ainda assim quer ensinar as pessoas, mesmo seus opositores. Então Jesus usou 3 comparações para comprovar a falta de lógica e coerência da falsa acusação dos escribas: um reino, uma casa ou família e a subjugação de um guerreiro poderoso e forte por outro mais forte e poderoso do que ele. Então, o que Jesus quis dizer com essa frase? Né? Satanás não atua contra si. Ele não é tão estúpido assim. Não é? Satanás não se auto-aniquilaria. Ele não tem essa intenção. Satanás é um valente, sim, tem poder e influência neste mundo. Quando Jesus expulsava demônios, ao invés de mostrar associação com o diabo, Jesus se colocava como um valente mais forte, muito mais poderoso, capaz de dominá-lo, detê-lo, amarrá-lo, inutilizá-lo, para depois levar tudo que se apropriou o diabo indevidamente. Então, com tais parábolas, Jesus disse o quê? Que ele não tem associação com Satanás. Que o problema não é a obra de Cristo. O problema é a blasfêmia do ser humano. E o que Jesus falou? Que se eles, os fariseus, os escribas, continuassem com aquele coração de chegar ao ponto de negar as obras de poder de Jesus, associá-las a espíritos imundos, querer difamar ele sobre isso mostrava algo sobre o coração daqueles homens. O coração cauterizado, sua própria consciência, né, traindo a eles mesmos, colocando eles numa condição de quê? De não poderem ser perdoados. E agora é uma coisa interessante, né? Porque ele diz: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Não é isso? Isso. Jesus estava pregando e os homens estavam blasfemando contra Jesus. E atingindo também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo era o responsável por toda a obra de poder de Jesus. Mas chegaria a hora e o tempo em que Jesus, ele subiria ao céu e mandaria de lá quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo agiria com poder sobre os apóstolos. E se aqueles homens continuassem com a mesma condição de coração e renegassem a doutrina dos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo, então não poderia haver perdão jamais para pessoas que rejeitam a revelação do conhecimento de Deus. Amém? Amém. Então, não é possível alguém que rejeita Deus o tempo todo ser salvo. Não é possível.
Então, blasfêmia contra o Espírito Santo indica a condição do coração impenitente que não vai se arrepender, ainda que Deus dê todas as provas de que é Deus mesmo. Isso é resistir ao Espírito. Lembra quando Estevão estava debatendo, cheio do Espírito de sabedoria, com os mesmos fariseus, escribas daquelas sinagogas? Ele disse: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E o que eles fizeram com Estevão? Apedrejaram. Para nos ouvir. Então não tinha jeito de eles serem perdoados. Eles se colocaram numa condição de não serem perdoados. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição da mensagem apostólica. Não tem como ser perdoado rejeitando a doutrina dos apóstolos. Inclusive hoje, se você parar para pensar, é a doutrina dos apóstolos que nos guia perfeitamente no conhecimento do próprio Cristo que esteve. Amém? Amém. Bem, então para terminar, como Jesus respondeu à blasfêmia da sua família? A família queria entrar lá de qualquer jeito e pegar ele, hein? E ele respondeu assim: por que a família estava lá? Será que a família de Jesus estava lá para sentar e ouvir a palavra de Cristo? Não. Fazer a vontade de Deus? Não. Eles estavam lá para conter Jesus, para impedir o trabalho. Então Jesus disse: olha, essa família, se for para isso eu não quero. Eu prefiro a família espiritual. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é a minha mãe, meus irmãos e minha irmã. Amém? Então é isso. Então Jesus tem uma família espiritual. E se Jesus estivesse aqui ensinando hoje, no meu lugar, ele olharia para cada um de vocês e diria: a minha família é aqueles que são incapazes de blasfemar contra mim. Amém. Amém.